E aí, tudo tranquilo? Aqui de volta. Tamo junto. Deixa o like, se inscreva, compartilha, clica no meu link aqui embaixo da Amazon. Qualquer compra pela Amazon, compra pelo meu link, dá essa moralzinha pra mim. Deixa um valeu, seja membro desse canal. Me ajuda. Tamo juntos. Conto com a ajuda de vocês. Rapaziada, o negócio é o seguinte: 19 nunca foi 20. Vamos falar de Fluminense, que amanhã tem jogo na Sul-Americana contra o São José. Jogo às 21h30. Tem rodada dupla, meu irmão. Você vai assistir o jogo de vôlei às 18 horas. Fluminense e Bauru. Mais de 4 mil ingressos vendidos pro Maracanãzinho. Daí tu assiste o vôlei às 18 horas. Acabou o vôlei, a Maracanã tá ali do lado. Aí tu vai assistir o São José versus Fluminense. Mais de 15 mil ingressos vendidos até o momento. E vai vender mais, se Deus quiser. Então, quinta-feira o Maracanã vai estar lotado e o Maracanãzinho também, rodada dupla, jogo de vôlei às 18 e jogo da Sul-Americana às 21h30. Se você tiver o ingresso do jogo contra o São José, você assiste de graça o vôlei no Maracanãzinho. Olha que delícia! Então, 15 mil ingressos vendidos até aqui e 4 mil ingressos vendidos no Maracanãzinho até então. Aí já extrapolou, já deve estar na casa dos 20, caramba, 4. Maracanãzinho já deve estar lotado. Então vamos falar de reforço. O Fluminense tem um problema na volância. O Martinelli está jogando fora de sua posição. O Martinelli é segundo volante. E estão pegando no pé do Martinelli. Ele está jogando improvisado de primeiro volante. Ele não é primeiro volante. Eu acho que não tem nem corpo para jogar de primeiro volante. E o Hércules joga um pouquinho mais adiantado. Na minha opinião, o Bernal deveria fazer essa função, ser o titular do time, mas está escasso essa posição de primeiro volante no Fluminense. Que nós temos ali o Wallace Davi, que é do Sub-20, temos o Vitor Hugo, que veio do Cascavel, que joga nessa posição, e o Martinelli, que está jogando ali improvisado, que não é o ideal. Eu espero que o Renato deu 4 treinos, não deu 2, deu mais, deu 4 treinos até aqui. Então ele já conheceu o Bernal, tanto que ele colocou o Bernal no segundo tempo, no jogo contra o Bragantino. Deve ter visto o coletivo, a participação do Vitor Hugo e também do Wallace Davi do Sub-20. Eu acho que o Wallace Davi tem condições de ajudar a equipe profissional. Então ele já teve uma noção desses 4 treinos que ele deu, de quem é o Wallace Davi e de quem é o Vitor Hugo. Antes da chegada do Renato, o Fluminense já estava no mercado à procura de um volante, mas era na época do Mano Menezes. E é natural que o presidente do clube pergunte ao treinador se tem alguém a indicar. E o Mano deve ter indicado alguém ou não, porque já indicou anteriormente o Vitor Hugo e o Vitor Hugo não deu certo. Troca de treinador, esse furdúncio que virou o Fluminense, chegou o Renato, e é natural que o Mário Bittencourt fale, olha, então, há uma carência na posição de volante. Eu já estava na procura de um volante para substituir o Otávio, que teve um rompimento no tendão de Aquiles, provavelmente só volte no final do ano ou na próxima temporada, e eu só tenho para essa posição para utilizar nesse momento, emergencialmente, até como titular, o Bernal. Não tem um outro primeiro volante, ou o Martinelli improvisado. O mais inteligente é jogar o Martinelli um pouquinho mais para frente, tirar ele daquele tumulto ali na entrada da área. Então já havia essa procura por parte da diretoria do Fluminense por um primeiro volante antes da chegada do Renato. É natural que o Renato tenha recomendado algum volante para agora. O Renato falou que ele conhece 80% do elenco do Fluminense, na coletiva, na apresentação dele. Que os outros 20% ele ia conhecer com o decorrer dos treinamentos. Isso que ele fez. Na segunda-feira ele fez um coletivo para conhecer o elenco na sua totalidade e aos poucos ele vai conhecendo. Nesse jogo contra o São José, dessa quinta-feira, devemos ter um time diferente. Já não é mais o time do Mano Menezes, naquele 4-3-3, com o Lima como meio armador. Nesse jogo contra o São José, nós já teremos o Ganso no meio de campo. Não sei se ele vai colocar mais uma peça no meio de campo, se ele vai mudar a formação tática, mas podemos ter nesse jogo contra o São José um pouquinho mais do rosto do Renato nesse time. Espero que seja a mesma disposição, mesmo pressão, no campo do adversário, como eles fizeram no primeiro tempo contra o Bragantino. Foi bem interessante aquele primeiro tempo do Fluminense, mais agressivo, criando mais oportunidade, um time fazendo triangulações, um time mais próximo.
bem a cara do Renato, mas quando eu digo da cara do Renato, é na sua escalação. Não uma repetição do que foi a escalação do Mano Menezes e depois a escalação do Marcão. Né? Um time já do jeito do Renato e com o acréscimo do Ganso no meio de campo já como titular. Então o Lima ou permanece no 4-4-2 ou vai para o banco de reservas. Mas em termos de reforços, tem alguns fatores que precisam ser vistos, que é ele conhecer o grupo, ele ver as necessidades, laterais, volantes, atacantes, isso é com o tempo, né, com 4 treinos que ele vai observar as necessidades do elenco. A substituição do Otávio, isso já era um objetivo da diretoria do Fluminense, e o orçamento. O Fluminense só de volante gastou quase 100 milhões. Viu? É 20 milhões no 25 no Hércules, é 20 no Bernal. E o Fluminense foi contratando aí zagueiro na casa de 20 milhões. O Fluminense ele tocou pau no orçamento no início do ano para a montagem desse elenco. Eu não sei quanto o Fluminense tem caixa para investir. E nesse momento a janela internacional não está aberta. É só jogadores que estão aqui no Brasil. Você trazer um jogador da Série A e da Série B no início da competição, no mês de abril, quando começa a Sul-Americana, trazer jogador, reforçar o elenco, só para completar treinamento ou botar no banco de reservas, eu acho que não é interessante para um time que vai jogar o Super Mundial no meio do ano. Se é para trazer um grande nome, se é para trazer um jogador para ser titular, então espera a próxima janela abrir. Porque eu não vejo no futebol brasileiro jogador que chegue para brigar pela titularidade do elenco nesse momento. Claro que há necessidade na posição de primeiro volante, mas tem que ver o orçamento, tem que ver a situação do volante e principalmente conhecer o elenco na sua totalidade para não trazer reforço de necessário e cada vez mais sobrecarregar as contas do clube. Então o Renato teve 4 treinamentos, um coletivo, vai ter a volta do Ganso nesse jogo contra o São José. Essa partida de quinta-feira já devemos ter uma amostra do que o Renato quer desse time. Ele deve manter a mesma postura, a mesma forma do time jogar. O time se mostra animado com a chegada do novo treinador. E devemos ter algumas trocas ali no setor defensivo, a possível saída do Freitas. Agora ele já conhece o Inácio. Ele já conhece até o Manuel já de longa data. Então pode ser que tenhamos o Inácio jogando na zaga, ou algum garoto da base surgindo no banco, sendo relacionado. Podemos ter novidades nesse jogo de quinta-feira. Eu estou muito curioso. Quarta-feira deve ter um treinamento, a gente já deve ter o esboço do que o Renato vai levar para esse jogo de quinta contra o São José pela segunda rodada da Sul-Americana. Estou na expectativa de novidades para esse time para o jogo de quinta-feira. E para o jogo do Santos também no final de semana. Vamos ver o que o Renatão vai mostrar de diferente do Mano Menezes. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos. Estou indo nessa.